Tem um ponto que está sendo muito questionado, a questão do vice. E as pessoas, às vezes, não estão entendendo a função de um vice. Tanto vice-prefeito ou vice-presidente. O candidato a vice, ele está ali para substituir o prefeito numa eventual oportunidade ou uma necessidade. O vice, ele não tem uma cadeira cativa dentro de uma prefeitura, e ele simplesmente vai agir se for convocado pelo prefeito. E eu me vejo com uma grande vantagem do meu adversário, que, como médico, eu ainda vou ter oportunidade de ocupar uma cadeira, mas num hospital, ou num posto de saúde, ou numa policlínica. Eu posso até receber o salário de vice, mas eu vou realmente atuar diretamente com a população. Eu vou atender o público. Não vou ser um vice-prefeito que vai ficar em casa ou no seu comércio. Eu vou estar realmente atuante na vida pública das pessoas. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast. O podcast do Gestão de Liderança. E hoje inauguramos o nosso quadro Política em Pauta com a doutora Flávia e o doutor Marcelo, candidato a Prefeito e vice-prefeito do município de Rio Casca. E vamos lá, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. A gente sabe o tanto que isso enriquece não só o nosso conteúdo, mas também o público de vocês, o público eleitoral, que querem estar aqui para conhecer um pouco mais das pessoas que se candidatam a estar à frente como líderes do município, né? Então, um grande prazer em recebê-los. E a gente gostaria de iniciar esse processo, né, Bruno? Sim. Entendendo um pouco melhor de quem é a doutora Flávia, de quem é o doutor Marcelo e a trajetória de vocês até aqui, antes de candidatos, principalmente aí como cidadãos riocasquenses, né? Meu nome é Flávia, sou casada, tenho uma filha de 15 anos, 20 anos de profissão, sou dentista, formei em Valença, estado do Rio. Você formou em Valença. Olha, que coisa maravilhosa! Você também formei lá, Pará. Aqueles Isso, campinhos gente. lá. Muito bom, massa. né? Você também. Olha que coisa maravilhosa, tá vendo aí? Aqui tem uma turma boa. De Valença, né? Claudinho também, né? Não sei. Tatiana formou. Tatiana, Oh, Claudinho eu não sabia. Toninho? Sim. Claudinho, não, foi Toninho. Sim. Isso. Isabela, minha prima, também esteve lá fazendo medicina, né? Mas que vínculo muito interessante de ser. E agora, Marcelo, você, né, se apresente aí. Eu acho que a maioria das pessoas aí da população já conhece, mas para aqueles que não conhecem, fala um pouco mais sobre você. Meu nome é Marcelo, né? Sou natural de Ponte Nova. Cresci e passei toda a minha infância em Sem Peixe, que é um município vizinho, onde meus pais moram até hoje. E eu tenho o maior prazer de trabalhar lá como médico, já tem 14 anos desde que eu me formei, né? Formei em 2010, 14 anos aí na medicina. Na luta diária, né? A experiência que fala. E aí vim para trabalhar como médico aqui em Rio Casca, se não me engano, em 2011 eu vim para cá. E até então trabalho como médico aqui. Foi onde eu tive o prazer de conhecer minha esposa, né? Muito bom. E aí continua. Colega da Flávia e Dentista também. dentista, colega de profissão. Sim. Muito e de bom. faculdade Nós já, também. né? De faculdade. Sim. Vocês estudaram juntas? Não estudaram. Ela formou 6 meses. Ah, mas eram amigas. Nós moramos juntas. Né? Então... Médio, vocês estudaram, não? Não, Não, mano. eu achava que você não era colega de... Não. De sala, assim. Não, de sala. Não. Era só colega Ela do na dia a minha dia frente. mesmo. Sim, roommate, né? Colega de A quarto. gente sempre foi muito amiga na adolescência. Isso é muito bom muito cultivar bom. algumas histórias juntas, né? Sim. É Eu isso. conheço o Marcelo tem tempo, né, Marcelo? Já tem o quê? 20 anos? 20 anos, né? Então a conexão já Aqui é uma boa há muito dupla tempo. aqui. Já. Sim. Eu vim conhecer a Ana Júlia foi em 2004. 2004. Onde eu trabalhei aqui como fonoaudiólogo, que foi a minha primeira
formação, né? Faculdade, trabalhei, conheci a minha esposa. E depois que eu fui fazer medicina, né? E o que te motivou a buscar a medicina, Marcelo? Eu sempre tive vontade, assim, desde quando eu entrei na faculdade de fonoaudiologia, né? Sim. Eu estava já na metade do curso, falei, pai, eu quero mudar para medicina. Eu falei, não, agora não. Finaliza primeiro. Metade da faculdade. Aí, não, beleza. E trabalhando como fono, né? Fonoaudiólogo, trabalhei aqui, trabalhei em Sem Peixe. E aí, nisso, mais vontade de fazer medicina, né? Ficava, né? Sempre aquela coisa, né? Tava faltando algo aí, né? Sim. E aí, pronto, aí é onde eu Se encontrou. resolvi fazer medicina. Da medicina, eu fiz a minha pós-graduação de endócrino, mas eu gostava, queria ser cirurgião, né? A vontade era operar. Aí eu fiz cirurgia geral aqui em Ponte Nova, né? No Hospital Arnaldo Gavassi. Sim. Aí depois, aí nisso, eu terminei a residência, falei, não, eu quero mais, eu não vou ficar só na cirurgia geral. Queria fazer assim, uma subespecialidade. Peguei para fazer cirurgia cardíaca. Sempre gostei, né, de... Uma nova residência, né? Uma nova, nossa. Apesar de já Foram ter... 2 anos, né, de cirurgia geral Sim. e cirurgia cardíaca, foram 4 anos. Sim. Então, 6 anos só de residência. Com mais 6 de medicina, né, 12 anos aí de É um longo tempo. formação. Um tempo tem que estar bem disposto. Tem que mesmo. estar. Muito Ou legal. motivado, Porque né? não, e muito. E aí eu peguei, falei, vou enfrentar esse desafio, né? Fazer cirurgia cardíaca, morar em Belo Horizonte, largar a família, né? Aqui em Rio Casca, porque até então o meu objetivo era formar e trabalhar aqui em Ponte Nova. Em prol de um bem maior, né? Justamente. Acaba deixando a família, mas sempre Não tem jeito, pensando num bem maior. Era assim, cirurgia geral, assim, se nós... Quando foi que meados, foi em 2015 que eu entrei para cirurgia geral, aí em 2016 teve uma eleição, né? Quando eu e o pai dela, né, disputamos, mas aí nós perdemos. E a minha ideia naquela época já era fazer cirurgia geral. Se nós tivéssemos ganhado, era trabalhar aqui como cirurgião geral, no nosso hospital. Ficar aqui na nossa região, né, Ponte Nova. Mas aí, como a gente perdeu a eleição em 2016, aí eu peguei e falei, agora eu vou estudar mais, né? Porque só na cirurgia geral não dava. Aí pronto, onde é que eu resolvi fazer? Fiz a prova, né, para cirurgia cardíaca, E lá na Santa Casa, em BH. a cirurgia cardíaca, ela envolve toda a parte torácica ou ela é mais específica mesmo na parte cardíaca? Não, é cirurgia cardiovascular, né? Sim. Então, todas as doenças do coração e também Vasculares. as partes vasculares, tanto da aorta e periférico, né? Muito. No nosso caso, na nossa residência, a formação lá era mais focada para a cirurgia cardíaca, mas também a gente fazia a parte vascular periférica, Sim. principalmente doenças venosas, né? Varizes, fazer essas aplicações, né? Sim, Esses os pequenos vasinhos, procedimentos a gente ambulatoriais. fazia. E aqui em Rio Casca eu trabalho, né? Eu consigo trabalhar como nessa parte vascular periférica, Sim. que é tanto a parte arterial e também a parte venosa. E você ainda tem a prática dentro também da endocrinologia? Você ainda usa... Atuo ainda, né? No meu consultório aqui em Rio Casca e em Sem Peixe, né? Sim. Eu trabalho com com a endócrino. Sim. Muito Mas bom. 90% hoje dos meus pacientes são Vasculares. mais e a parte cardiovascular. vascular. Legal. E É em você, Rio Flávio? Casca, né? É em Rio Casca. Sim. Belo Horizonte é só cirurgia cardíaca. Estritamente. Só cirurgia cardíaca. E lá você fez a residência na Santa Casa. Santa Casa, BH. Isso. E é lá que você atua até hoje. Lá em Belo Horizonte a gente trabalha em 9 serviços. 9 hospitais. 9 serviços. Muita coisa. É muito. Né? E ainda vai muito. abrir, né? Agora inaugurou, vai ser 10. Né? Inaugurou mais um hospital em Nova Lima. Tá começando a construir um outro, né,
em BH também, que nós vamos assumir o serviço. Então são 11. Aí vai passar para 11. Ou 11 12, né? hospitais. Porque daqui a pouco também tá abrindo Não, um hospital tem. regional aqui na região, ali em Matipó, Ah, é? que também Verdade. pretende fazer grandes cirurgias lá, né? Para ser um E centro de tem- referência pra gente. Tem um outro hospital que vai abrir, tá abrindo lá também, é o da rede da Fundação São Francisco Xavier. Vai ser um hospital que vai ter também cirurgia cardíaca. Então vai ser 12 hospitais. 12. Isso que é Mas importante. mas Porque Muito são, serviço. são muitas portas abertas também, né? Eu acredito que você tendo esse acesso dentro desses hospitais, isso facilita também para a dinâmica dos seus pacientes, né? Nossa, muito, muito. O fato de eu ter feito a residência, principalmente na Santa Casa, né, que é SUS, lá é 100% SUS. 100%. São 1.100 leitos, Sim. né? O hospital é gigantesco, é um dos maiores complexos hospitalares aí da América Latina. E então aquilo ali eu tive a oportunidade de conhecer vários colegas, né? Muitos colegas médicos, não só na Santa Casa, mas também nesses outros hospitais. E facilitou muito assim o fato assim, de ajudar os pacientes daqui da nossa região, não só de Rio Casca, mas nos lugares que eu atuo, que é Raul Soares, aqui, Sem Peixe e Alvinópolis. Então tá sempre alguém pedindo um socorro, né, um colega. Sim. Ó, tô aqui com um paciente assim, sem assado, não relacionado só à cirurgia cardíaca ou vascular periférica, mas outras doenças, comorbidade. Então eu acabo ajudando, A né? experiência nesses grandes hospitais faz com que você tenha essa carga, né, para poder É muito compartilhar. bom. Essa semana mesmo, nós temos um paciente até daqui de Rio Casca, um quadro grave, gravíssimo, né, de uma doença suspeitando de leucemia. Não tem nada a ver com a minha área, né? Mas aí o fato de eu ter um grande amigo lá que trabalha na gestão de leito, e ele facilitou muito a transferência. Um caso, assim, difícil de transferir, Ter um mas acesso à deu certo. regulação é uma porta aberta, né? Com Demais. certeza. Aí a pessoa facilitou lá, ficamos na cola, cobrando, até conseguir a transferência e o paciente está lá, graças a Deus, conseguindo fazer seu tratamento com dignidade, né? Quem ganha com isso são os pacientes, né? Com certeza. Bem É. como você também vê algumas transformações dentro do seu consultório, né, Flávia? Mas aparentemente é um pouco diferente dessa parte da cirurgia cardíaca, né? E como que... Me explica um pouco como é que foi o início da sua formação, como que você teve o primeiro contato como profissional, né? Como foi o desenvolvimento da sua carreira para você chegar no ponto que você tem hoje, onde que você escolheu suas especializações? Suas Eu me motivações. formei em 2003, né? Aí comecei a trabalhar no PSF, em Pedra Bonita, meu primeiro emprego. Muito bom. Aí depois trabalhei em Piedade, PSF também. Depois montei meu consultório lá, que tem até hoje. E tenho um consultório aqui em Rio Casca também. Hoje só estou no consultório. Trabalhei também em Mariana, que eu morei lá um tempo. Muito bom. E tinha consultório particular e pela prefeitura também. E depois fiz especialização em ortodontia em 2012. Agora tem uns 3 anos mais ou menos que eu fiz a especialização em harmonização facial. Sim. Não E atendo em sabia, não Jequiri, sabia. atendo em É. Jequiri também, a parte de ortodontia. E você atende tudo, essa parte da harmonização, tudo aqui em Rio Casca? Atendo em Ponte Nova, Urucânia e aqui em Rio Casca. E Piedade. Sim. E Não paro, não. nessa primeira especialização que você falou, que é da ortodontia, Ortodontia. o que brilhou os seus olhos em pensar, vou fazer uma ortodontia? O que você viu? a O necessidade? sorriso é o cartão de visita, né? Com Então, Já é uma grande motivação. motivação, com E certeza. entregando motivo para os pacientes voltarem a sorrir. Né? Dependendo do caso, né? A respiração, afeta a respiração, a fala, né? Sim. Então, assim, Tudo melhor. A gente percebe que Pra também você melhorar. teve uma boa carga ali dentro do poder público, ajudando ali nos PSF, igual você falou sim, nisso da sua muita trajetória. experiência, Viu muita coisa também, né? muita coisa. É. A minha experiência maior veio daí.
Da, do né? A PSF. prática, né? É. Eles falam que é na guerra que se moldam os grandes profissionais, né? Porque aquele que trabalha com qualquer coisa trabalha de qualquer forma. E aí, quando coloca os melhores instrumentos na sua mão, acaba que você vê um leque de oportunidades diferentes, porque você é acostumado já a trabalhar ali um pouco no meio de escassez. E aí, com ferramentas, isso ajuda a multiplicar um trabalho que já é bem feito. E Com aí certeza. leva a um sucesso, né? Eu só saí mesmo por falta de tempo, porque meu consultório foi só, né, crescendo cada vez mais e não tinha como conciliar os dois. Então foi isso. Vai Que abrindo de agora eu mão, só tô né? no particular. Mas eu gosto muito dessa área, Sim. né, de PSF público. E muito... Gosto muito de lidar, né, com todo mundo, com as pessoas que mais precisam, né? Isso aí. Com certeza, levar uma oportunidade de um atendimento de qualidade, né, para a população. Sim, sempre tratei igual. De forma PSF, humana, né? Acho que todo mundo consultório, merece, né? todo mundo tem o Ah, direito. isso- Tá previsto na isso é nossa importante. Constituição, né? Todo Isso mundo é tem uma o coisa direito. assim que eu também, assim, que eu mais prezo, porque eu sempre preocupo, assim, em tratar qualquer pessoa, né? Da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Eu Então, isso falo é uma muito coisa que eu isso. levo pra minha vida, pra sempre, sabe? Nunca destratar alguém, né? Todo ser humano, né, precisa, assim, de ter um acolhimento, né? Ter uma atenção, independente se é SUS, se é particular, se é um Sim. paciente de convênio, você tem que ir ali, você tem que dar atenção, ouvir a pessoa, né? Pra você entender, né? Exato. Você até pra você chegar num diagnóstico, ainda mais você que é psiquiatra, né? Sim. Tem que Sabe ter a muito bem que a conversa, gente tem que ouvir, né? Acolher. Acolher mostrar o o lado máximo, humano, né? justamente. E isso você fazendo isso, assim, onde é que acaba até, onde é que vem até a motivação de você até entrar para a política. Sim. Porque onde você vê que, tipo assim, os anseios das pessoas, né? As queixas, que é muito comum isso, as pessoas reclamam, né? Ah, preciso de mais atenção, preciso de melhorar a estrutura daqui de um hospital, melhorar a estrutura de um posto de saúde. É E o que você não. vai vendo aquilo ali e realmente quando a gente trabalha, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui em Rio Casca, então eu trabalhei em todos os PSFs que tem aqui em Rio Casca. Então eu já tinha PSFs que tinha uma estrutura toda bacaninha, novinha, né? Igual um PSF lá na comunidade que lá Vista Alegre, todo novinho, nossa, que dá até gosto de trabalhar, né? E já PSF tinha também referência. estruturas assim mais defasadas, alguns postos, você fala, puxa vida, né? Vamos melhorar isso, aí você começa a cobrar do prefeito, né? Secretário de Saúde, aí às vezes as coisas tudo é muito demorada. Muito E difícil, aí é né? difícil, Poder você vai com público. dificuldade, você fala, puxa vida, né? Dá para fazer? Aquilo ali vai te dando, você vai vendo, assim, pô, é possível, será por que eles não fazem? Dá Aí, pra fazer, dá onde pra é que a trazer gente mais recurso. acabei me motivando, entrando na política para ver se a gente trabalhar esse lado também de gestão pública, que às vezes, né, a forma que eles fazem não tá assim, não é aquilo que você gostaria que fosse, e acaba que não entrega aquele resultado assim pro paciente. E você na posição de médico, de estar ali diariamente, vendo tudo Não. isso. Uma referência técnica, né? Justamente. Aí você vê, tipo assim, poxa, vamos fazer assim dessa forma e vamos contratar tal profissional, né? Vamos criar clínicas especializadas, né? Direcionadas ali, no caso, assim, igual doenças mentais, psiquiatra. Pô, Psiquiátricos. você montar um centro ali com psiquiatra, psicólogo, né? Pra Terapia acolher, né? ocupacional, você tem tudo concentrado em uma clínica, fica assim muito mais fácil até para o paciente, né? Essa parte assim de logística, da pessoa vai atender, vai passar no psiquiatra, do psiquiatra ele já sai dali, ele já pode ir passar no psicólogo, e do psicólogo ali ele pode às vezes fazer uma terapia ocupacional. Você concentrar isso tudo num lugar. Local. É o foco nas Fica- pessoas, né? E esse lugar- A gente fala muito disso, só te cortando, você pode complementar, mas a gente fala muito disso, no foco nas pessoas. E o principal
a motivação, ela é a saúde. Saúde. Porque a saúde, ela vem antes de tudo. Porque se você não tem saúde, você não faz mais nada. Saúde, E a né, saúde começa pela boca. né? Com certeza, com certeza. A Flavinha como dentista, né? E esse Sabe ponto, muito bem disso. A gente pretende com isso, né? Pela minha profissão, então querendo mais dentistas, mais, né, especialistas também pelo SUS, fazer, né, outros tipos de tratamentos mais especializados, horário estendido para as pessoas que trabalham o dia todo e não têm oportunidade. E Sim, não trazer tem de como, volta a Flávia do PSF ali, a dentista. E aí no período entrando... noturno, né? Dentista, porque faz falta. E a gente sabe que aí a grande maioria da população brasileira, dentro da sua fragilidade, acaba trabalhando muito dentro da informalidade ou dentro do empreendimento, onde é um microempreendedor, né? Então, muitas vezes o trabalho dele, mas é por causa de atestado. Não, não é nem por causa de atestado, doutor. É porque se eu fechar a porta, eu não ganho. Isso. Então, eu não consigo atender nesse horário, porque eu preciso me alimentar no final do mês, né? Os Aliás, estudantes também, né? Horário integral. Tem que horas que vai o dentista? Então, Exatamente. acaba tendo que pagar, Sim, né? é Então, isso mesmo. tem oportunidade. Tem que ter, né? Então, a gente Só- tem esse projeto aí, isso é Muito, muito bom. legal. do horário estendido. E é importante também, igual você colocou, Marcela, é que até uma força que Rio Casca tem. O centro especializado é o nosso CAPS, e a gente está atendendo hoje 4 municípios, né? A gente tem a central de leito da nossa RAPS, da Rede de Apoio Psicossocial, também faz parte o nosso hospital, né? Que a gente tem 4 leitos psiquiátricos, mas a gente percebe que à medida que todo serviço cresce, a gente também precisa de um apoio não só para manter aquilo que já vem sendo feito de uma forma bem feita, como a gente sempre visar expandir, né? Para a gente atingir cada vez maiores e trazer para Rio Casca uma referência maior como já tem, mas que ainda pode se tornar ainda maior do que já é, né? com Principalmente certeza. dentro desses processos. Então a gente vê aí uma potência, uma área com muito potencial de crescimento, né? E que a depender do investimento que tivermos dentro disso, que a gente consegue ver isso desenvolver, né? Já diziam, o que engorda o boi é o olho do dono, né? Tem Isso claro, aí. sempre. Puxando assim a sardinha pro meu lado, né, da minha especialidade, né, o que eu recebo, assim, que eu vejo assim, no meu consultório, né, pacientes com doenças, né, venosas, ou arterial, periférica, assim, e acabam desenvolvendo feridas, né, Úlceras. as úlceras venosas, né, e o que que acontece? O paciente fica muito perdido, né? Ele não tem uma referência, não só de um médico, mas também de como cuidar. É, a minha ideia, né? Assim, meu sonho, né? Minha vontade, né? É o quê? Dentro da parte de angiologia, a gente ter o serviço, tanto ali não só comigo, né? Eu não dou conta de tudo, mas de ter mais colegas trabalhando junto. E a gente montar uma equipe de tratamento assim, de feridas, que eu vejo muito aqui. Acaba que não tem pessoas assim treinadas de como que manejar um curativo, de quando o momento exato de fazer uma troca de uma determinada cobertura de pomada. Então a gente ter isso, um centro, né? Ter ali no caso na policlínica, ter o consultório do vascular, ter a parte da enfermagem que cuida da parte de feridas, de curativos, e com isso criar uma equipe também para o quê? Para levar o tratamento também para as casas. O acesso. Ter um atendimento domiciliar. Porque muitas vezes o paciente não consegue ir para a policlínica, ele ter lá o profissional com um carro, pessoas treinadas de ir lá e cuidar, né? Ter parcerias, vamos supor assim, igual assim, em Ponte Nova, né, que tem centro de hiperbárica, né, medicina hiperbárica, para tratar aquelas úlceras maiores que às vezes não consegue resolver com um tratamento clínico. Então, vai ter um tratamento complementar com a câmara hiperbárica. Então, assim, coisa assim que dá para funcionar, dá para fazer, Sim. mas tem que ter lá uma organização, né, uma gestão boa para
para poder Sim. A gestão- resolver o problema. A gestão do ela é paciente, primordial em todos os campos. Criar né? estratégias, tudo. criar pontes, né? A gente sabe até dentro do poder de descentralização do SUS, a gente entender como que funciona cada área. E eu acho que mais do que isso, eu acho que todo o processo ele começa pela educação. E não só a educação dos profissionais, capacitação daqueles que já estão dentro da rede, Sim. como também a educação da própria população, para entender justamente o serviço que ela precisa procurar a nível da demanda que ela possui, né? A gente consegue perceber principalmente em municípios menores, como Rio Casca e as cidades dos arredores, que a população às vezes não tem uma noção muito boa de como funciona esse serviço. A gente vê muitas vezes o pronto-socorro do hospital funcionando como um PSF, emergências Verdade. chegando no PSF, não no hospital, No né? hospital. Então, eu acho que é interessante criar fluxos para mostrar para essas pessoas que, na verdade, talvez elas não estão desassistidas. Elas só estão Às no lugar vezes falta errado. de Tá no lugar informação também. Onde é que eu Criar falo? Aqui que eu falei assim. Criar um o- movimento onde, Isso. igual você colocou a questão da gestão, gerir todo esse mapa de Rio Casca em relação à PSF, em relação ao hospital, em relação à policlínica, o que que cada um presta de serviço e disseminar isso para a população. Acaba o paciente, ele fica, né? Ele tem. Você vai lá no posto de saúde, no PSF, consulta e acaba que o médico lá, ele não vai conseguir resolver todos os problemas, ele vai precisar de atendimento secundário ou terciário, né? Fazer um exame complementar. E o que eu percebo? Eu vejo que muitos pacientes eles ficam ali com exames pendentes e vai demorando, e com isso a doença só vai complicando, ficando difícil, o médico do PSF ele fica sem o que fazer. Às vezes E não falta tem, capacidade. aí o que que o paciente faz? Não tem o especialista na policlínica, ele vai aonde? Procura o pronto-socorro. Aí vai lá aumentando o pronto-socorro tá lá, já está cheio, que não consegue, às vezes, atender a demanda de urgência que aparece, Sim. dependendo da época do ano, né? Sempre tem umas epidemias, né, de alguma doença, e aí gera aquele estresse todo. Paciente insatisfeito, estresse dentro de um ambiente hospitalar, e a coisa não vai, né? Então. É isso que eu vejo, assim, acho que precisa de ter uma gestão boa, conscientizar a população, tipo assim, procura o PSF, não tem o PSF, o médico vai lá, encaminhou para uma especialidade, tem que ter lá na policlínica, né? Então, com o Cisamap, Com né? certeza. Vai lá, é Nessa- atendido e ok, esse exame que foi solicitado ali, já levar para uma pessoa lá na Secretaria de Saúde, a pessoa já vai autorizar aquilo ali o mais rápido possível. Já tem um fluxo, né? Para ter o fluxo, senão fica tudo congestionado, né? E a demanda reprimida e o povo insatisfeito. Não é o que E a tá- demanda, né? A demanda é o quê? É aumentar o número de exames, né? Ofertados e ter essa gestão boa ali porque o exame tem. Sim. Então por que não arruma na hora certa que a pessoa está precisando? Né? Fica Exatamente. 2, 3 anos esperando. Tem que fazer a gestão, né? E É isso que está até acontecendo. num ponto importante são justamente o que a gente percebe que muito dentro da pandemia, a promoção de saúde dentro da política pública, levando em consideração que as pessoas estavam mais tempo em casa e veículos como o nosso, podcasts, foram aí que explodiram dentro da tecnologia, das mídias digitais, né? E a gente percebe que aquele processo educativo eu acho que foi interessante porque a gente conseguiu gerar uma certa ordem em meio ao caos, né? Então a gente conseguiu entender que naquele momento onde foi necessário, criaram-se ferramentas como a nossa hoje para estar sempre trazendo esse contato com a população, trazendo essa... Informação. Exatamente. A educação agora, ela é em microconteúdo, né? Então, isso aqui é muito importante, porque as pessoas elas estão cada vez mais com o telefone na Celular. mão. É. E sempre com o microconteúdo, apesar delas estarem ali no Instagram, no YouTube, sei lá, fazendo qualquer coisa, mas elas estão aprendendo algo. Então, a gente vê essa importância e que ficou muito claro com a pandemia, né? Onde todo mundo tava dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer nada. Foi muito bom, né? A pandemia trouxe, assim,
novas profissões, né? Sim. Abriu uma oportunidade, igual até mesmo medicina, teleconferência, né? Telemedicina, Então, isso, as teleconsultas, Dentro hoje da em dia mesma até o especialidade. Conselho de Medicina já aceita isso, Sim, né? não, tem a própria Né? plataforma do Plataforma, CFM, né? né? De Justamente. atendimento online. Que antes não tinha, mas estudo veio com, né, a pandemia, abriu um leque aí. Sim. E Então, que hoje a gente conseguiu usar recentemente essa aplicação, foi muito interessante, principalmente na tragédia do Rio Grande do Sul, né? uhum, Aonde as pessoas, né? Aquela tragédia, todo mundo perdeu tudo, muito semelhante ao que aconteceu com o Rio Casca em 2017. uhum. E aí o CFM liberou para o Rio Grande do Sul, porque hoje dentro da teleconsulta, o receituário que a gente consegue fazer é o simples e a receita de controle especial apenas. Uhum. Medicações de receita B, que é a receita azul, ou receita A, que é a receita amarela, a gente não consegue, ela continua sendo física. Uhum. E lá para o Rio Grande do Sul, eles liberaram essas receitas também no formato online, justamente por entenderem a demanda daquela situação. E a ideia é trazer também cada vez mais, igual eu falo sempre com o Bruno, fazer o macro no micro, né? Se isso a gente consegue fazer essa aplicação a nível nacional, por que a gente não consegue adaptar isso e aplicar isso dentro do contexto que a gente vive hoje no contexto social rio-casquense, né? Uhum. E como que vocês veem esse avanço da tecnologia e como que isso pode funcionar aí na gestão de vocês, a aplicação da tecnologia para a saúde pública ou para a questão pública de uma forma geral? No nosso plano de governo, tem até essa parte lá que a gente colocou também da telemedicina, né? Tem essa ideia de implantar isso na cidade para facilitar também, que às vezes as pessoas estão em casa, têm dificuldade, às vezes não pode sair, né? Não pode sair de casa, porque às vezes tem que cuidar de filhos, às vezes dificuldade de locomoção também, né? Então, dá para você pelo menos dar um início de um atendimento. Óbvio, nada substitui o exame físico, né? Mas pelo menos você já dá o início de uma consulta, entender o contexto todo daquilo ali para o paciente e poder, às vezes, facilitar e acelerar o tratamento, né? O diagnóstico de um paciente. Com certeza isso Então, também ajuda nesse descongestionamento, né, Isso. da rede. de ficar indo aquelas filas, né? No posto de saúde, às vezes até no próprio pronto-socorro, Né? E né? No alguns hospital. serviços a gente consegue até ampliar isso, como dentro da parte da psicologia, né? A psicologia é uma profissão onde a gente consegue adaptar muito. E a gente vê cada vez mais, a gente estava conversando até isso antes, né, Flávia, sobre o acesso da população a esses profissionais. E isso coloca muito mais próximo, né? Uhum. Um atendimento adequado e expande também, porque muitas vezes a gente percebe que falta mão de obra qualificada. E aí, se a gente fica limitando isso ao espaço territorial, né? E a falta de tempo, né, de todo mundo. Exatamente. Aí, facilita. Hoje a vida é muito Falta de corrida, né? tempo é geral, né? É. A gente acha igual assim, eu fico, né? Igual eu te falei, lá em Belo Horizonte, trabalho hoje em 9 hospitais. É uma correria vamos dizer, eu tenho hora para começar, que o negócio sempre fala, 7 horas já tô dentro do hospital. Hora de voltar, meu amigo, nunca Só tem. Deus sabe. 10, 11 horas da noite, A isso gente- quando não tem que voltar. Então, ou seja, se você tiver, tudo que você puder facilitar para a pessoa hoje em dia, né? É muito bom, tudo é válido. É. Com certeza. Pode fazer, nada substitui um exame físico, né? Claro. Mas uma consulta, né, por telemedicina, isso ajuda demais, né? Demais, principalmente dentro da É o primeiro psiquiatria, né? passo, né? Nossa senhora, já consegue muita coisa. O nosso exame físico não é físico, é psíquico, né? É psíquico. Então a gente É ouvir, né? Exatamente. Bem, ouvir e conseguir chegar num diagnóstico, né? Assertivo e a gente conseguir ajudar o paciente nesse ponto. Esse ponto é bem interessante. É verdade. E assim, nesse assunto, né? Você, Flávia, o que que você tem observado da população? Quais que são, assim, as reclamações da população? O que que você tem enxergado do povo? E o que que você promete trazer dentro dessas objeções que a população tem apresentado? E não só fazendo essa dualidade entre a candidata Flávia e a população. A gente também quer entender a Flávia como população. Como que Isso, você como vê isso? você, doutora Flávia Cunha, traz isso, como você enxerga. Porque antes de tudo, antes de prefeita, você é a Flávia.
E você não vai virar uma chave, vai mudar o seu cérebro. É como você pensa, é como você enxerga as coisas. Isso é muito importante, esse contato que você está tendo com o público diariamente, indo nas ruas, Tenho feito conversando, muitas visitas. fazendo visitas, exatamente. O que eu vejo mais, assim, de reclamação das pessoas é a respeito da área de saúde. Na saúde mesmo, né? Fila de espera, de exames, 2, 3, 4 anos esperando o exame. Então, assim, a reclamação geral é essa. Muito mesmo. E questão também de habitação, você vê o pessoal, cada casa precisando de reforma mesmo, casa caindo, você vê a dificuldade do povo. Então, assim, E como que tá precisa de sendo um essa projeto. experiência, assim, para você, de estar presente, de estar indo lá nas casas, Eu tô adorando. vendo tudo isso, igual você falou, Tô ver, gostando muito. ver as pessoas numa situação mais precária. O que isso toca em você? Como que isso A vontade de ajudar, ajuda, né? De estar lá e poder ter a oportunidade de ajudar as pessoas, por isso que eu tô nessa. Essa é a sua né? motivação Isso aí- política. Cada Ajudar dia, quem né? precisa, entendeu? Então, assim, eu tô entrando aqui para isso. E um ponto importante Entendeu? disso é entender como que, né, dentro do processo democrático, né, é super lícito que qualquer aquele que sinta a necessidade de ser um representante do povo, né, sendo um cidadão brasileiro, tendo o exercício do voto, né, a pessoa pode se prestar a essa candidatura. Mas a gente Sim. sabe que isso vem com, né, todo com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E Claro. como que você entendeu que vale a pena enfrentar essas, principalmente responsabilidades, no sentido de o que te motivou? Sair desse espaço que você já tem consolidado dentro do seu consultório, dentro da Flávia como profissional, o que você acha que te trouxe para o meio dessa ideia de ser ativa politicamente, né? Com essa ideia de estar ali na frente social? Mesmo porque você não caiu lá, né? Não. Você já tem uma carga de Desde experiência os aí. meus 11 anos, né? Isso mesmo. Meu pai entrou na política, então eu já, né, convivo nesse meio político. Então, tem 30 muita- anos, no mínimo, É. né? 30 anos de... Vendo a dificuldade do povo, e sempre, né, minha família sempre foi muito caridosa. Meu pai, antes de entrar em política, ajudava muitas pessoas. Então, assim, eu entrei mesmo na vontade de ajudar mesmo a população, em todos os aspectos, entendeu? E andando e visitando, entrando de casa em casa, aí que eu tô vendo mais a vontade, tá só crescendo. Tô vendo que eu entrei para ficar nisso, entendeu? Você tá conseguindo Vontade de visualizar, ficar, né? de Exatamente. estar lá para ter oportunidade de ajudar as pessoas. Dá oportunidade Entendeu? para quem precisa, né? Sim. E Sim. dentro desse processo, a gente acompanha que também, dentro dessa vida corrida, muitas vezes, já dizia Charlie Brown Jr., né? Cada escolha é uma renúncia. E qual que vocês percebem como a principal renúncia de hoje para estar ocupando esse lugar que vocês se colocaram como candidatos aí e estar à frente da população? Até porque você precisa estar distante da sua família, Isso. deixando de aproveitar um tempo que você poderia estar com sua filha, com seu marido, assim como o Marcelo também, né? Nossa, renunciar de muitas coisas, viu? Eu assim, já trabalho bastante, mas a gente sempre acaba arrumando algum espaço, né? Um tempo para tá dando poder atender mais, né? Eu, por exemplo, né? Por mais que já trabalho aqui em Raul Soares, trabalho em Sem Peixe, Alvinópolis, e aí você fala, poxa, vai dar? Eu falei, não, dá. Vai ter tempo para isso tudo. Vai ter que renunciar, às vezes, algum emprego, dependendo, vai ter, né? Isso aí não tem Diminuir. jeito, mas aqui em Rio Casca, o que eu vejo? O tempo que eu tenho, às vezes as pessoas falam, pô, esse cara não vai ter tempo, né? Não, eu trabalho em Raul Soares e lá eu consigo atender toda a demanda, né, da parte, pelo menos que eu fui contratado para vascular periférico. Então, isso aí também dá para fazer aqui em Rio Casca, A questão né? é a gestão, a E organização. É organizar a prioridade, agenda, né? Organizar sua agenda, seu tempo
e dedicar ali para estar atendendo a todos, né, que realmente Sim. precisa. Então, tem que renunciar a alguma coisa? Tem, mas acaba Mas a arrumando um espaço. vontade de chegar lá e ajudar as pessoas é maior que isso tudo, né? Com Fazer a gente. certeza. Mas Isso é que também- importa, é isso que importa. eu A acho gente que vê, né, igual a Flávia falou, e realmente, você vai fazendo as visitas, você vai vendo a situação de vida de cada pessoa, né? E aqui em Rio Castro, por exemplo, é uma cidade que 60% da população, a renda é um salário mínimo, né? Tem sim. gente que vive com menos de um salário Na ainda. verdade, Então, assim, você vê a precariedade, que é a necessidade, né, das pessoas, né, de ter ali o serviço público funcionando bem, para poder ajudar um pouco essas pessoas, dar um pouco mais de dignidade, né? Casas, situações precárias, É. precisando de uma ajuda, de reforma, atendimento médico, dentista, né? Alimento, Sim. muita gente Alimentação. chorando na Segurança cesta alimentar, básica, tá? né? Acreditando. Mas segurança alimentar é muito importante, bem como também um processo que a gente está começando a criar com uma entidade pública, né? Que eventualmente não é o momento, né, da gente divulgar, mas principalmente no combate contra uma epidemia que a gente vê na nossa região, não só em Rio Casca, que é o combate contra as drogas, né? Isso vem demais. sendo eu ia falar uma endemia da nossa região, mas na verdade uma epidemia. Eu acho que hoje em cada mais lugares que a gente vai, a gente consegue ver as pessoas nessa vulnerabilidade, sendo vítimas desse processo de destruição social, né? E eu acho que, mais uma vez, enquanto tratarmos drogas como um problema de segurança pública, ela vai continuar, igual as pessoas falam, a guerra contra as drogas. Se existisse uma guerra, então já perdemos, né? Porque ela tá já aí. estão perdendo de lavada. Exatamente. Uma pandemia, né, como se diz, né? E a ideia é tratar ela como de fato é, que é uma questão de saúde pública, né? Então, a gente colocar esses processos dentro da devida organização para que a gente consiga aplicar isso de uma forma efetiva para a população. E isso começa dentro das escolas, né? A polícia Incentivo ao militar. esporte. Incentivo ao esporte. Justamente. Oportunidades dentro Programa Escola pras com horário crianças. integral, né? Oportunidade, Turno integral. trabalho, jovem aprendiz. Jovem né? aprendiz. Com certeza. O trabalho, ele dignifica todos, né? Eu gosto de falar Acho que ele vai muito falar escola é a base de tudo, né? Você começa com a escola ali, uma escola com horário integral. O menino saiu dali do horário integral, ele às vezes vai para casa, tendo uma oportunidade de praticar um esporte. A pessoa vai praticar um esporte, depois vai chegar em casa, vai estar com uma família. Você vai conseguindo tirar essa pessoa da rua, Estimular, né? ter uma Vai vida colocando saudável, profissionais ali também, né? Porque E com isso vai melhorando. Criar Exato. oportunidades, né? né? Eu acho que esse processo aí é muito importante, não só para vocês, mas para todos os candidatos e futuros gestores das nossas cidades, na nossa região, que entendam como que é importante essa posição e essa postura política diante de um problema tão grave, né? Que a gente percebe que isso acaba impactando de uma forma significativa a nossa população, diminuindo muito a qualidade de vida, as questões sociais. Isso é importante da gente deixar bem claro aí, porque eu tenho certeza que todos os eleitores estão interessados em entender também, principalmente, não só as pessoas que já foram vítimas desse problema e hoje conseguiram superá-los, mas principalmente os pais, a própria família, todo mundo que está ali vivendo esse problema diariamente, sofrendo com essa dor. Sofre muito. De vez em quando aparece, né, pessoas às vezes para internação, às vezes até compulsória, né, para se tratar, né, da dependência química. Aquilo ali realmente, quem vive, né, a família que vive é muito dramático, né? É muito dramático e isso, igual como você mesmo colocou, aí isso já é um problema de saúde pública, já está virando, né? E uma das formas que a gente vê para resolver isso aí é aquilo que nós citamos, né? Escola, com a educação, né? Com escola com horário integral, né? Você já tirou o menino, o jovem, o adolescente da rua. E esporte, né? Incentivo ao esporte, a praticar uma atividade física. Isso é um ponto até interessante, que na Olimpíada agora a gente viu que a grande maioria dos atletas brasileiros que tiveram sucesso como medalhistas,
eles são frutos de um estudo de uma organização militar, né? Todos eles vêm de uma escola militar, e aí a gente percebe que a questão não é só criar a oportunidade do esporte, é também criar oportunidades de crescer dentro do esporte. Então, falar para aquele menino que ele tem um talento no futebol, por exemplo, que é o principal esporte brasileiro, que ele vai ficar jogando bola aqui no Bela Vista e vai jogar a bola toda a vida inteira no Bela Vista, quando na verdade é criar oportunidades deles também serem vistos Como profissionais. Exatamente, né? Mas, assim, Aqueles que se destacam terem oportunidades de desenvolver dentro desse processo. Tem, por exemplo, né, tem lá o treino, tem lá 2 vezes na semana, mas aí você fala, ó, gente, a cada 6 meses vai vir um profissional olhar se vocês estão jogando bem, vocês vão ter a oportunidade. Isso faz com que Fazer as um crianças teste, também, né? faz com que as crianças criem um comprometimento, né? Porque essa é a principal fase delas criarem isso. E eu joguei bola minha vida inteira, joguei muita bola com o Marcelo. Já jogou muita bola e eu lembro... Dava trabalho pra cercar esse menino. Bom de bola. Mas ele era jovem, né? É jovem, né? Mas na época mais jovem ainda, nós tínhamos uma pelada que a gente jogava lá aqui à noite, né? Na feira. E só tinha veteranos. E Bruno, O Rio, coitado, todo mundo era o primeiro a escolher. Eu sei porque eu sou Disputado. zagueiro também, já joguei contra já ele. então sofreu comigo também. Eu fui um problema pra ele. Atrapalhou bem. Mas aqui tem um Jovem, projeto. Já. Sim. Aqui em Rio Claro tem um projeto no Campo Bela Vista, né? Que o presidente lá, o Tainha, fez uma parceria, né, com o Clube Atlético Mineiro. Bem bacana. Então vai dar muita Legal. oportunidade Vai. aí pra meninada aí. Eu né? lembro que quando eu jogo, eu tenho quase um ano que eu não jogo bola, mas as últimas vezes que eu tava jogando bola lá no Bela Vista, eu lembro que tinha um problema da iluminação. Ih, é um problema, Ainda existe. é um problema É. crônico, grave. Crônico. E ninguém, eu fico impressionado que como que não ninguém dá atenção para isso, né? Dá uma solução, né? Precisa de uma solução. Precisa. E hoje em dia, pô, com energia fotovoltaica, você resolve o problema, porque energia elétrica é muito caro, Sim, né? é Você verdade. manter uma estrutura lá de iluminação à noite lá, fica um custo muito alto. Pô, coloca lá faz um projeto bacana, né? Arruma verba para colocar uma energia fotovoltaica. As pessoas praticar esporte físico, esporte à noite, né? Que às vezes um pai de família trabalha o dia inteiro, mas gosta de jogar um futebol. Às vezes nem pratica o esporte que o médico cobra, né? Do paciente praticar o esporte, mas vai fazer aonde? Jogar aonde? Entra no, É, no legal. mesmo problema que Oportunidade. você falou sobre o PSF de estender o horário. Extensão, É. Exatamente. Alguns desses serviços eles já têm implantados, porém eu percebo que existe uma certa dificuldade de progressão, né? O serviço ele é implantado e a continuidade daquele serviço muitas vezes esbarrando em burocracias, em questões, né? Então eu acho que talvez o principal ponto seria isso, a responsabilidade com o recurso público, né? Um bom direcionamento dele, um uso adequado e também uma organização dentro desses processos, né? Porque é muito importante essa responsabilidade, principalmente para conseguir fazer isso que a gente está falando, sustentar o serviço implementado, né? Porque a nossa visão ela precisa ser sempre de longo prazo. Então a ideia seria estabelecer as metas iniciais para que o objetivo seja concluído. Então o objetivo não necessariamente é criar um serviço, e sim sustentar. Executar também. Aí você vê que assim, o planejamento, né? Tudo que você vai fazer, se tiver um bom planejamento, aquilo vai dar certo. Se você fizer assim, vou construir uma casa ali, sem você fazer um projeto dela primeiro, adequado, essa casa vai derrubar, ou ela vai ficar torta, vai dar alguma coisa errada. Ou você não vai Então, gostar. não vai dar certo. Então, se você tiver um planejamento certinho, a coisa vai fluir, né? Sim. Então, a gente vê isso em vários problemas assim que a gente, aqui dentro do serviço público, esse tipo de coisas mal planejadas. E A gestão novamente, né? Acaba
o cidadão acaba sendo penalizado. Você vê um exemplo claro, né? Então, um ponto assim bem polêmico, que é a rodoviária, né, de Rio Casca, né? Foi destruiu a rodoviária, destruiu a farmácia popular que tinha lá, uma farmácia novinha, e que era para construir um fórum, né? Até o tio dela ofereceu um espaço para ser construído lá para manter a rodoviária, mas não sei o motivo, né? Se é político ou às vezes até de logística. Não aceitaram e destruiu uma rodoviária. Já deve ter o quê? Uns 4, 5 anos, mais ou menos, deve ter destruído. Está lá, o espaço lá, Vazio. não foi nada construído. Ou seja, poxa, será que foi bem planejado isso aí? E Né? também é um E, equilíbrio. e é um problema grande para quem usa, né? Está tendo deslocamento de ter que Lá ir na lá na BR. BR, né? No bairro Jacarandá, pegar às vezes aí à noite, no Perigoso. frio, Né? paga táxi, ou seja, onerou o cidadão. E sem Então contar isso os aí custos impacta também. diretamente, Isso. né? Uma coisa mal Diretamente. planejada, vai Sem dar. gestão, a gestão tudo. ela é tudo. A responsabilidade com o dinheiro público, né, é muito grande, é muito séria, né? E justamente também até essa parte do ser político, né, que é conseguir comunicar com todas as esferas, eu acho que talvez seja um dos principais desafios o equilíbrio entre os poderes políticos, né, desde estabelecidos lá atrás por Montesquieu, né, a questão executiva, legislativa e o judiciário. Eu acho que saber ter esse jogo de cintura entre esses processos, eu acho que quem ganha com isso é a própria população. Uhum. Porque, eventualmente, dentro até dessa questão da rodoviária, acredito de ouvir falar dessa relação de ter sido algo diretamente do poder judiciário, né? Que era aquele espaço que eles necessitavam e aquilo ali, não sei necessariamente como que foi a articulação dos poderes em relação à execução desse projeto. Eu também, eu também escutei essa história e, assim, pelo que eu sei, na época, o Poder Judiciário precisava de 103 metros quadrados, alguma coisa assim. Uhum. E até a farmácia tinha 90 e poucos, faltava mais um pouco. E aí, mesmo quebrando a farmácia, acredito que pelo que eu escutei na época, não tinha atingido Um espaço, o tamanho Mas não total. precisava destruir nada. não Meio precisava. que cedeu o espaço, né? Tem o loteamento daquelas casas na Gameleira. O tamanho que precisasse, ele ia doar. Por Foi fora. passado, Você vê que o passado fórum pelo foi vereador, construído tudo, em mas não Americana. aceitaram. Eu não Entendeu? sabia Preferiu dessa. destruir do que Foi o fórum de questão de política mesmo, né? De ranço político. Rio Casca é isso. infelizmente. Infelizmente. E aí, dentro desse ponto, a gente precisa trazer sempre a população em primeiro lugar, né? Claro. Igual o Gustavo estava Tem que falando pensar aqui, no que pensamento vai- de longo prazo. Então, tipo assim, eu acho que o melhor dos políticos não é com aquele que pensa, eu vou pensar nos meus 4 anos. Não, eu vou pensar na população, igual você falou. Vamos criar movimentos aqui na saúde, mas para que esses movimentos sejam criados e que eles se perpetuam com o tempo. E não seja, tipo, pessoal, por exemplo, vamos dar uma hipótese aqui, que vocês ganham a prefeitura, não seria algo só nos seus 4 anos. Então, essa estrutura, esse planejamento, essa organização, ela, se cair na mão de vocês, elas têm que ser algo que ela se perpetua ao longo do A tempo. longo prazo. Exatamente. Vem aquela questão que eu falei, né? Planejamento e responsabilidade com Com a o população. dinheiro público e pensando sempre em melhorar a qualidade de vida do usuário, né? Que pode ser até a gente mesmo, né? certeza. Qualquer pessoa. Então, você tem que pensar nisso para as próximas gerações. Essa coisa assim de fazer só por aparecer, fazer vai começar a construir um fórum lá, tá? Tal. Aquilo ali vou construir e entregar aquilo ali simplesmente para alimentar o ego da pessoa que fez aquilo ali. Pra permanecer acho que não no é- poder. Aquela Entendeu? É isso aí. vaidade, né, do ser humano, né? E não pensar no ser humano, no usuário, na pessoa que vai precisar de lá. Então, esse eu acho que é um grande problema, assim, de gestão pública. Brasileiro crônico, né? É um problema brasileiro Brasileiro crônico, né? E nós temos aí um exemplo hoje, pensando no Brasil, uma pessoa que
pelo menos é o que ele fala, né, que entrou na política por causa disso, que é o fenômeno que nós estamos tendo aí, que mostra muito o poder das redes sociais na política, que é o Pablo Marçal. O cara começou ontem, era o último, já tá em lá primeiro lugar, primeiro. né? Mas assim, tirando todos os pontos, a gente vê que quando ele fala as coisas, ele quer fazer pro povo. Uhum. E esse que é o grande ponto, igual eu comentei, é fazer algo agora, mas pensando a longo prazo, pensando que lá na frente o povo ainda vai se beneficiar daquilo que você fez. E não fazer pelo ganho pessoal, mas pelo povo. Vaidade ali, né? Justamente. E eu acho que sempre, de qualquer forma, assim como dentro do mercado, né, dentro da questão do capital, eu acho que as coisas acabam se autorregulando no sentido de entrega, né? No sentido de expectativa, no sentido de que as pessoas esperem uma forma de sanar a dor delas. E faz parte desse processo político sustentar e criar estratégias para que isso chegue na mão da população, né? Porque a população, ela não quer o plano. O plano não serve para a população, né? A população, ela precisa da execução daquilo ali funcionando, né? Então, aquela velha história de boa intenção, o inferno tá cheio. De boa intenção. Então, o que a gente precisa é de resolutividade. Esse que talvez seja o processo mais carencial. Não é assim, não é destruindo que vai resolver nada. No caso da rodoviária, não tinha necessidade de destruir. Tem outras alternativas. Com certeza, né? Teve, O né? processo Oportunidade. diplomático, o processo político ali, de conversar. Eu sempre falo para Bruno que o diálogo é a chave dos processos, né? Então, entender um pouco melhor, procurar as entidades competentes de uma forma adequada, eu acredito que tudo pode ser negociado, né? Ouvir a população, né? Acho a coisa mais importante. Tudo que você vai fazer, você está ouvindo ali, você vai vendo a necessidade de cada um. Sim. A necessidade do povo, o que precisa, né, realmente ser feito. Da melhor forma possível, de uma forma que não vai prejudicar ninguém. Acho que isso é um dos princípios assim, primordiais que deve ali ouvir. Eu acho Ouvir para muito você resolver, arrumar uma solução, né? Eu acho muito interessante essa parte de colocar o povo, né, de escutar o povo. E aí uma pergunta para os dois: como que vocês pretendem trazer o povo para dentro agora da campanha e futuramente? Como que vocês pretendem escutar o povo? Vocês têm proposta para abrir um canal para todo mundo fazer Serviço de ouvidoria, né? Interessante. É a melhor coisa. No momento, a gente está nas visitas o que a gente mesmo, está fazendo, a gente está ouvindo. nas reuniões. A melhor coisa é ouvir bem, você entender o que é a necessidade. Essa, acho que a chave do negócio é essa. Uma boa anamnese, né, Marcelo? Serviço, uma boa anamnese. Então, assim, o serviço de ouvidoria em todos os setores, né? Até mesmo para te dar o feedback. Você saber se a sua gestão tá boa. Se aquela secretaria de saúde ou de educação, de esporte, assistência social, se tá entregando um bom serviço, você ter esse serviço de ouvidoria, você ter esse feedback. E a gente também tem o projeto Agente Social. Igual tem um agente de saúde, agente social, para fazer as visitas, para ver a necessidade de cada um conhecer mais de perto, sabe? Eu percebo os problemas. Um pouco dessa carência dentro do processo da assistência social, né? Eu não sei se é por grande parte da carência da população, né? Ou se também por falta de profissionais qualificados no mercado para ampliar essa questão do serviço. Então, eu acho que isso é um ponto até importante, principalmente que recentemente, vamos dizer, aí 10, 15 anos atrás, surgiram opções para a população estar procurando esses meios de qualificação, né? A Faculdade de Ponte Nova, a Faculdade de Matipoa, a Faculdade de Caratinga, todos os municípios aqui da região, acredito que enviam alunos para essas cidades, né? Aqui vai muito. Vai, exatamente. Vai para Matipoa, são 3 ônibus. 3 ônibus, Ponte Nova são 5 hoje ônibus que vão para fora. Para Caratinga. E já teve muitas promessas, viu? Já teve. Rio Caso elegeu alguns prefeitos prometendo faculdade, mundos e fundos, e infelizmente nada. Só ficou nas promessas. Esse é o grande problema. Tem que ser promessas palpáveis, né? Tipo, eu acho que é o mais importante. E a faculdade, você vê que Rio Casca, né, é um polo, tem esse privilégio de estar na BR-262.
Então, aquilo ali é uma grande oportunidade, né, de ter um centro universitário e não precisar, né, de tantos alunos sair daqui para estudar. Vai ser muito pelo contrário, Mas vai receber mais alunos, movimentar a mais economia da cidade. cidade, né? Sim, né? Então, Ou talvez até pensar na possibilidade de aproximar as faculdades que já existem para próximo, né? Eventualmente, que o ensino superior não consiga ser aplicado aqui, mas que elas consigam abrir polos aqui de ensinos técnicos, por exemplo, não, né? precisa, né? Importantíssimo. Muito. Né? Então, e a população a conhecer algumas ferramentas que já são disponíveis, estão presentes, né? Existem cursos do Senai gratuitos, sendo feitos pela internet, existem cursos de Harvard online E gratuito. É muito curso. oferecidos pela internet. Falta informação. Exatamente. Conhecimento, né? A gente geralmente a gente fala que a gente, apesar de estar na era da informação, nós ainda estamos na era da desinformação. Porque é tanta informação, tanto conteúdo disponível que você não sabe em qual que você Nem pode sabe, acreditar. Não dá nem por onde começar. E você não sabe como filtrar isso. As pessoas, na verdade, elas é igual a gente já falou para isso no nosso primeiro podcast, né, Bruno? Aham. As pessoas, elas não sabem fazer as perguntas corretas, né? E eu acho que isso existe um propósito que eu acredito que em pouco tempo ou a inteligência artificial vai aprender o que o ser humano está querendo Mas eu imaginar. acho que é esse o caminho. Exato. Ou os seres humanos, para aprenderem a usar a inteligência artificial, eles vão desenvolver a arte da elaboração. Por que é elaboração? Se você perguntar exatamente o que você quer, você tem exatamente a resposta que você procura. Mas se você fizer uma pergunta ampla, aberta, você não necessariamente vai chegar no resultado que você busca. Eu acho que isso é aplicado em todas as áreas também. Eu acho que a clareza da situação, deixar tudo muito bem explícito, muito bem conversado, evita pontas soltas, evitam mal entendidos e eu acho que isso acaba aproximando processos. Aquela pessoa que muitas vezes custou para querer começar a estudar e na hora que ela fala, vou dar uma oportunidade para o estudo, aí ela se esbarra em várias objeções entre ela e aquele sonho, né? Igual você falou, Marcelo, eu acho que um ponto importante para o nosso desenvolvimento, principalmente como profissionais, é entender aquilo que a gente busca, focar naquilo e buscar até com que a gente alcance, né? Você comentou sobre a sua trajetória acadêmica, né? E diante disso a gente percebe que principalmente dentro da medicina, dentro das áreas da saúde, a gente tem uma certeza muito grande que talvez falta um pouquinho em outras áreas, que é a necessidade de estar sempre estudando, de estar sempre, exatamente, trazendo tudo que tem de inovação para a gente conseguir oferecer. Muitas vezes, talvez, os pais de vocês, os pais dos seus pais, quando eles precisavam de um atendimento médico de qualidade, eles precisavam ir a Belo Horizonte, quiçá em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Grandes centros, para ter acesso a isso. Vamos supor hoje, vamos pegar o exemplo que a gente estava falando das faculdades. Nós temos aí os nossos jovens aqui vão para a faculdade. E a gente tem uma percepção que muitos jovens, eles têm o propósito, por exemplo, tem o propósito de fazer educação física. Mas a partir do momento que eu tô lá cumprindo o meu propósito, eu tenho que ir embora. Porque Rio Casca não ajuda no meu propósito. Então é sobre essa oportunidade, sobre manter os nossos jovens na cidade. Porque são os jovens que vão fazer o nosso futuro. Então precisa que eles tenham uma atenção, precisa que a gente tenha uma oportunidade, né, de exatamente. Para que as pessoas se formem, por mais que Rio Casca não tenha uma faculdade, mas tem faculdades ao redor. E as pessoas, elas não estão mais indo embora para fazer faculdade. Elas estão indo embora após faculdade. Mas porque talvez falta uma política, uma organização, uma gestão para manter esses jovens aqui dentro da nossa Casca, cidade. né? Você vê, Rio Casca tá cada ano que passa, a cidade está diminuindo, né? Exato, a população. É onde é que nós falamos assim, planejamento de projetos futuros para a cidade, né? Precisa de ter um centro comercial, né? Um distrito industrial, igual eles começaram a fazer. Algo assim, muito vantajoso eu vejo nisso. Era um dos pontos que a gente mais queria, almejava que é do nosso plano de governo em 2016. Empresa gera emprego. Né? Fazer um bom planejamento para aquilo ali fluir, né? E trazer mais empresas. E com isso vai o quê? Vai dar o quê? Criando oportunidades para aquela pessoa que foi para fora estudar, né?
um engenheiro, né, um advogado, né, dentro da área até da saúde. Sim. Isso. Então, vai gerando, aumentando, vai criando Criando oportunidades. novas E oportunidades. só lapidando a minha pergunta por último e sendo direto para ela. Porque, por exemplo, o que eu quis dizer é que justamente esses estudantes vão lá fora, aprende e aí entra na área do estágio. Aí precisa aplicar. Sim. E aí? É isso, né? Como que a gente inclui esse estudante em sua capacitação, criando oportunidades para eles. Um exemplo disso, como você trouxe, por exemplo, uma pessoa que faz engenharia, trazendo uma empresa de engenharia, você consegue oferecer para aquele estudante de engenharia um lugar para ele fazer o estágio dele. Em troca disso, pode existir uma parceria público-privada, né? Em relação tanto a incentivos fiscais para a empresa poder chegar até aqui, quanto a incentivos fiscais também para a empresa poder promover esse serviço de capacitação. E aí, cada vez mais, a gente começa a formar mais profissionais qualificados aqui para a gente. E aí, esse processo, porque o que a gente faz? A gente faz muito parecido com o que o Brasil fazia pouco tempo atrás. Mandavam os jovens para fora para eles aprenderem sobre as tecnologias e trazerem para o Brasil, e no final das contas eles ficavam lá fora. E ficavam fora do Brasil, né? Então a ideia... Até hoje, né? Exatamente. Trazer esse jovem e manter ele aqui, para ele construir a cidade, né? Ok. A gente traz como um dos propósitos da nossa empresa essa parte, é por isso que a gente quis também tocar nesse assunto, porque a gente quer saber dos futuros aí, dos todos os candidatos que vão passar por aqui, para que a gente consiga entender de vocês também. Porque assim, nós temos essa visão de que é necessário criar oportunidades para que os nossos jovens não vão embora. Porque igual você falou, a cidade já vai diminuindo, a população já vai diminuindo. Daqui a um tempo o Rio Casca vai ter 2, 3, 4... 12 anos, mais de 1.000 pessoas. mais saíram de Rio Casca. habitantes. Então, Mas é pela falta de oportunidade mesmo, Sim. né, Marcelo? Eu enxergo também dessa forma. E é aquilo que a gente volta a falar no planejamento, né? Se a pessoa tem que governar a cidade e pensar o seguinte, olha, nós temos que aumentar o número de empregos na cidade, vamos criar, tentar trazer alguma empresa de grande porte para Rio Casca, né? Gerar emprego, gerar renda, para que as pessoas não precisem sair daqui para ir embora para trabalhar, né? Por mais que ele não trabalhe só, consiga todo o emprego aqui, mas às vezes ele consegue resolver aqui na região, igual você mesmo trabalha em Piedade, trabalha em Urucânia, mas mora aqui. mas mora em Rio Mora Casca. aí, A ideia é que nossa população ela não decresça, né? Sim, e gera um fluxo de capital aqui dentro, Dentro né? da cidade, E aí né? as próprias pessoas começam a se estimular, a se apoiar, né? Elas tendo melhores condições financeiras, isso gira o mercado girando, gira mais oportunidade, né? Com Então, certeza. a gente criar incentivos aí, eu acho que é uma necessidade da população, né? A população sair por isso. É. Pegando um gancho, Flávio, numa fala sua do podcast, você fala assim que está presente na política desde os 11 anos de idade. Sim. Então já tem uma carreira bem longa ainda de experiência política. E eu queria que você Através do meu pai. através do seu Então, pai, assim, eu queria que você trouxesse um pouco das lições que você aprendeu durante todo esse tempo, toda essa experiência, e lições essas que você vai trazer para a população, para sua candidatura. a lição maior é a caridade que eu vejo. Entendeu? E a vontade de ajudar as pessoas mais necessitadas. Por exemplo, quando eu tinha 11 anos, meu pai me levou. A primeira coisa que ele falou quando ganhou, eu quero tirar essas pessoas desses barracos de lona. E foi a primeira coisa que ele fez, construir casas populares. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, sabe? Eu tive vergonha de dormir no meu quarto no dia. Isso marcou muito, sabe? Me pegou sozinha, eu e ele na caminhonete, passou olhar aqui, como que a pessoa vive? Incômodo, 8, 9 pessoas de lona, aí chovia, caía aquilo tudo, era confusão. Eu falei, gente, É uma lição de que humildade. situação triste.
Isso fica marcado, sabe? E percebe-se muito, né? Porque assim, eu fiz a pergunta agora, mas ao longo do podcast todo, você veio trazendo isso como a sua motivação principal é ajudar as pessoas. É de E família, o essa Gustavo questão sabe de muito melhor do caridade, que eu, fé, que isso a gente essas carrega. coisas sempre vêm da nossa família, dos nossos pais. Com certeza, né, Mé? É o que eu sempre falo. É muito fácil na terapia, o terapeuta virar pra você e falar, mas isso foi culpa do seu pai. Eu falo, mas é Não. claro que foi. Porque eles são as nossas primeiras referências. A gente espelho, criou, né? cresceu naquele meio, né? Então é culpa do seu pai, claro. Mas por quê? Porque, como todo ser humano, nós somos falhas. Então, Sim. dentro das nossas falhas, a oportunidade que a gente pode ter também é de crescer com as qualidades, com as habilidades e também de aprender com as falhas do outro, né? Não vou cometer as mesmas falhas. Eu pego aquilo que há de bom e aquilo que é de ruim eu ressignifico. Eu transformo, eu sempre falo, não é sobre o que a vida faz com você, é sobre o que você faz com aquilo que a vida te entrega. Então é principalmente diante desse processo que a gente entende que nós somos uma referência da sucessão de experiências que nós vivemos até aqui. Bom, imagina como seria a Flávia hoje se você com 11 anos de idade não tivesse dado uma volta de caminhonete com seu pai. É uma coisa Isso é simples realidade, assim que muda a vida da pessoa. Talvez você não estivesse ocupando esse espaço onde você ocupa hoje se não fosse essa experiência pontual que você viveu no passado. Então, você poderia ter a oportunidade, igual você sempre teve, mas não teria vontade, porque aquilo Não você não vivia sentiu aquilo, no coração. Exatamente. Então, esse é um ponto. Então é isso aí que me motiva a estar na política e pelas perseguições também que meu pai sempre teve com meu pai. Então, assim, isso me incentivou bastante também. Sim. Entendeu? Querer estar ali para ajudar as pessoas, que o tempo todo na política eu cresci vendo isso, as perseguições. Então, assim, é isso que também me motivou, estar aqui para seguir o que ele fez e fazer melhor, aprender com os erros e os acertos dele e tentar acertar o mais, né? A gente aprende com os explicar. nossos erros e com os erros e acertos das outras pessoas. Isso. Porque se você Eu quero acerta, fazer você muito não para mais, pra olhar. sabe? Então, assim, Eu, a assim, gente sabe, ninguém é perfeito, Exato. certeza, né? Todo exatamente. mundo erra. E o erro ele serve para evoluir, né? Nada mais do que isso. É com ele que a gente aprende. Se você não aprender com o seu erro, tem alguma coisa de errado. Se você tá errando e não tá mudando a rota, ou tentando fazer diferente, ou aprendendo pelo menos com aquilo, pô, não tá surtindo efeito, né? Eu como cirurgião, né? Então eu fico muito no início da residência, então a gente fica assim, poxa, você vê um médico operando, né? Você vê ele operando, você fica assim encantado com aquilo, né? E você vai, pô, eu quero fazer igual. Aí você vai botar a mão na massa, aí você começa a ver as dificuldades, né? E eu falo, caramba, não posso errar, né? Aí uma das coisas que eu ficava mais atento é para aprender na hora que ele errava. Eu falo, opa, o que ele fez, né? Ó, ele fez isso, e aí qual é a solução, né? Qual foi a saída, né? Então eu ficava muito, eu pelo menos, eu tenho isso pra mim, então eu procuro demais aprender com o erro. Sim. E Aprender com o erro dos outros. E o que vocês têm encontrado de dificuldade, de erros que vocês pretendem trazer soluções nesse início de campanha? Tipo assim, eu tô vendo muito isso, além da saúde e tudo que a gente já conversou. Tem muita coisa, né? Muita coisa que precisa ser melhorada. Tanto das partes de assistência social, a gente vê pessoas que, assim, você visita, a pessoa não tem O básico. um básico para a subsistência dela. Não tem nada. Então, e você vê que a assistência social não está entregando direito. Tá tendo falhas aí, né? A ideia que a gente teve do agente social é até para isso, né? A pessoa ir lá, fazer as visitas periódicas e ver quem realmente precisa, né? E as pessoas que realmente precisam, a prefeitura tem que dar uma solução, né? Se a cidade não está tendo oportunidade de emprego, então a pessoa vai ter que depender cada vez mais da prefeitura. Fica aquele ciclo vicioso, né? Então, a prefeitura tem que fazer um bom planejamento para resolver essa questão aí.
Isso um ponto que eu falei da assistência social. Mas você vê de moradias, né? Esporte. Precárias, moradias em condições assim, não tem como a pessoa viver. Então, ou seja, precisa de dar uma solução. Né? Moradia digna. Igual nós temos um projeto, né, de morada digna. Né? E tem recursos do governo federal para isso. Poxa, por que já não criou uma secretaria daqui de habitação para poder dar a dignidade para uma pessoa? Eu falo, o que falta? É boa vontade? É capacidade? Né? E onde é que eu fico vendo? Onde é que você falou assim? Onde é que a gente vê os erros? Né? Na saúde, então, eu vejo várias falhas e que são coisas que são factíveis, né, de ser resolvidas. E fácil, sem onerar. Então, assim, não onera o município, já vem dinheiro lá de cima. Então, falta o quê? A capacidade, capacitação e boa vontade. E conhecer os meios também. Conhecimento. Né? Conhecimento. Então, a gente vai caminhando para os nossos momentos finais e a gente gostaria que vocês deixassem a consideração de vocês, que os seus eleitores gostariam de ouvir de vocês nesse Deixa para toda a população riocasquense uma mensagem de fim e para os seus eleitores, para aqueles também que não são eleitores, porque a gente tem que trabalhar com o pressuposto de que não tem nada ganho nem para um lado nem para o outro. E da mesma forma da mesma forma que vocês vão precisar olhar para o lado que está defendendo o outro partido, eles também vão precisar. Então, com o passar da eleição, vocês vão ter que olhar para toda a população de uma forma igualitária, e não daquela, esse me apoiou, esse tem isso. Eu quero agradecer a todos os espectadores e peço que a todos vocês que nos ouviram, todas as nossas falas, as nossas propostas, nos deem a oportunidade de governar essa cidade. Iremos mostrar que é possível fazer um bom governo, uma boa gestão, sem perseguição política, sem perseguição de raça, ideologia, de gênero. Nos dê essa oportunidade e dia 6 de outubro, vote 22. Quero agradecer a toda a população riocasquense que vem nos acompanhando, nos apoiando, nos dando força, palavras de incentivo. Eu estou sendo muito bem recebida pelas pessoas, nas casas, nas visitas. Estou muito feliz com o apoio de vocês. Quero pedir para vocês confiarem na gente, que nós somos o futuro de Rio Casca, nós somos a renovação, a mudança. Podem confiar na gente, que nós somos jovens, estamos com toda a vontade de trabalhar, de mostrar que nós viemos para renovar Rio Casca, para mudar muita coisa que está precisando na cidade, em todas as áreas. Precisa de mudança e nós estamos aqui para isso, para arrumar soluções, para resolver esses problemas que estamos enfrentando na saúde, na educação, esporte, lazer. Nós estamos aqui com nosso plano de governo, vamos apresentar para vocês, entregar de casa em casa. Voto em 22, dá um voto de confiança para a gente, que nós somos a solução para Rio Casca. Podem confiar. Renovar com quem podemos confiar. Então, a gente quer agradecer vocês pela presença, pelo convite que vocês aceitaram de estar aqui conosco para trazer um pouco mais para a população sobre as opções que eles têm, né, disponíveis. A gente agradece também por quão solícito vocês foram conosco, né? E queremos deixar também um recado para vocês, os políticos que nesse momento estão buscando aí uma forma de mudar a realidade do seu município, que a gente gostaria de ter você aqui também para estar conversando conosco. Então, antes de tudo, agradecer a vocês e aqui com gestão nós somos a oportunidade que você procura. Com quem faz acontecer. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Como o Gustavo já disse, se você é candidato a vereador, a prefeito e quer trazer de uma forma leve o conteúdo para o público de vocês, nos mande uma mensagem no Instagram, @gestãodelideranca_. Estamos à disposição de todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.